Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do Espro, e você está em mais um Esprocast, conversando com gerentes da matriz, apresentando para vocês como é que funciona a nossa estrutura, como é que a gente toca o dia a dia na nossa instituição. A convidada de hoje é a Natália Blandino, a nossa gerente administrativa e financeira, que vai contar um pouquinho dela, da área. Natália, obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Saad. Vou começar pedindo para você falar um pouquinho de você, assim, o que você se formou, de onde você veio, contar um pouquinho da Natália pra gente. É peculiar, né? Eu sou a Natália, eu sou enfermeira de formação, né? Fiz faculdade de enfermagem, mas sempre fui apaixonada pela área administrativa de hospitais, né? Então, trabalhei muitos anos na administração de hospitais, então, hotelaria, facilities, e aí vim para a gestão hospitalar. Hotelaria é uma área dentro de hospitais, depois Isso. dá uma gulgada aí. Então, hotelaria, facilities, e aí eu vim para a gestão administrativa dos hospitais, já 8 anos atrás, eu fazia isso, e aí o Saad me encontrou, gente. E então, na gestão administrativa, eu já cuidava de várias áreas que hoje são correlatas à área aqui no Espro, né? Então, compras, contratos, áreas financeiras, faturamento, cobrança. Então, são áreas correlatas que a gente já tinha lá, em outra perspectiva. Sim, né? Porque sim, saúde e educação, né, se complementam, mas são distantes. E aí, então, eu tô aqui no Espro agora assumindo esse desafio. Faz 5 meses que eu tô aqui com vocês. Já? Já fez 5. Nossa Senhora. Fiz gestão administrativa também, né? Então, estudei isso. Agora estou fazendo especialização em gestão financeira também. E para agregar aqui um pouquinho com vocês. Tá certo, tá certíssimo. E tem que continuar, como é que é? Lifelong learning, né? O tal do aprendizado ao longo da vida vale para todo mundo, vale para os nossos jovens, vale para a gente, Isso né? mesmo. Então, vamos falar um pouquinho assim do dia a dia, né? A nossa estrutura tem uma concentração na matriz, tem determinadas coisas que só acontecem aqui, para ter o controle, para poder prestar contas mais facilmente e também para poder cumprir o plano estratégico, para poder garantir que o que a gente combinou vai acontecer, né? E então eu queria primeiro, assim, você falou um pouquinho de você, contasse um pouquinho da área. Como é que a área está dividida? O que está embaixo desse guarda-chuva chamado gerência administrativa financeira? Tá. A gerência administrativa financeira tem 2 coordenações. Eu vou falar para as coordenações que é mais fácil. Tá bom. Né? Coordenação administrativa, eu tenho 4 áreas. Tá. Compras, contratos, GDI, que é a nossa gestão documental, e facilities, né, que cuida da nossa estrutura, né, então essas são as áreas da gestão administrativa. Na gestão financeira, a gente tem cobrança, tesouraria e faturamento. Tá bom. Né, crédito e cobrança, né, que é uma área só com 2 finalidades. Então, são essas áreas que estão aí na minha gerência. Tem 2 coordenadoras, né, uma para cada área e 27 colaboradores hoje. Tá bom. Não é pequeno, né? Não é pequena. Tá. Então, vamos falar um pouquinho de cada área. Então, escolhe qual você quer falar primeiro e a gente vai meio que detalhando um pouquinho o que cada um faz, porque às vezes as pessoas não percebem como as coisas funcionam, né? Mas tal coisa não aconteceu, tal coisa foi assim. Foi assim porque tem uma norma que tem que ser assim, ou aconteceu porque se a gente não fizer assim, a gente não consegue prestar contas depois. Então, conta um pouquinho pra gente. Vamos começar por compras. Bora. Tá? Área de compras, a gente tem hoje 3 compradores, né? Então, toda a rotina de todas as compras que saem do Espro passam por eles, né? Então, seja um treinamento, seja um material, seja um cartaz, um folder que chega na mão das equipes, sai da área de compras. Entendi. Então, tudo parte da solicitação de compras que chega para essa área via sistema. Eles fazem as cotações, negociações com fornecedores, cadastram aqueles fornecedores e aí faz a compra. Tá bom. Né? Então, demanda um tempo, uma expertise. Tem um fluxo aí, pessoal. Tem um fluxo, gente. Né? Tem um fluxo, então demora um tempinho, às vezes, né? Quando são coisas muito específicas, a gente envolve a área junto para ajudar a gente a trazer esses fornecedores, né? Tá bom. Que são coisas menos corriqueiras, né? Então, a gente também tem essa interface com as áreas bastante, área de compras. E a partir do momento que é um fornecedor registrado, que é uma compra recorrente, fica mais fácil, que você não tem que começar do zero. Fica mais fácil, Perfeito. né? Que eu já tenho no mercado, já comprei outras vezes, Perfeito, então fica mais fácil pra gente. Perfeito. Até para fazer a gente gerar um contrato, né? Então, algumas compras corriqueiras, elas viram um contrato, que fica mais fácil a gente gerenciar. Perfeito. Correlato a essa área tem a área de contratos, né? Que hoje a gente tem 2 pessoas na área que fazem a gestão de todos os contratos que a gente tem no Espro. Hoje são quase 500 contratos. Tá. Contratos aqui são contratos de fornecimento de alguma coisa, que envolve uma contrapartida financeira, né? Exatamente. Contratos de fornecedores. Então, é um contrato de locação de um espaço,
é um contrato de consumo de um serviço específico de alguma empresa, sei lá, celular, computação em nuvem, Isso mesmo. esses que são consumo recorrente e tem um determinado valor, eles viram um contrato, né? E faz parte do nosso fluxo ali para acompanhar. Exatamente. Todos os contratos, sejam da matriz ou das filiais, parte pela equipe aqui da matriz. Perfeito. Né? Então, a gente qualifica o fornecedor, a gente tem uma interface grande com o jurídico, Sim. né? Porque tem toda a avaliação documental daquele fornecedor, a avaliação técnica daquele fornecedor e a parte mesmo da minuta, né? Da escrita, do que tá composto naquele serviço. Tá, né? Então, tem bastante troca com o jurídico, porque todos os contratos partem da nossa gestão, vai para o jurídico, faz análise e retorna para a gente. Então, também tem um fluxo, gente. Tá bom, beleza. Tá claro, tá bom. Nas áreas administrativas ainda a gente tem equipe de facilities. Tá. Hoje a gente conta com 3 colaboradores nessa área. Então é toda a parte de estrutura, né? Então a gente é a área que faz a gestão dos espaços, que cuida da equipe de limpeza, cuida da equipe de segurança, equipe de manutenção. Então para funcionar, né, o ESPRO do jeito que a gente vê aqui, é essa equipe que faz por trás disso. Tá, essa equipe tem uma interlocução também com as filiais. Tem. Então, todas as filiais, a gente tem hoje uma pessoa especializada em facilities, né? Que a gente faz essa interface e orientação. Então, as orientações das facilities de filiais estão partindo da nossa matriz, junto com a gestão da filial. Tá. Então, a gente troca bastante aqui nossa gestão de matriz e filial para que as coisas aconteçam da mesma forma. Muito bom, muito bom. E é importante isso, né? Porque a gente tem uma ambição de ter um só ESPRO, né? Só que às vezes a gente não consegue. Então, por exemplo, eu não consigo ter uma influência num local que eu tenho uma sala num polo tal, Sim. comparado com o espaço que eu tenho a filial inteira ocupando um prédio, né? Uhum. Então, a maneira pela qual a gente impacta é diferente, mas é importante que essa troca seja contínua entre a matriz e as filiais, né? Porque a filial sabe o que está acontecendo lá. Sim. Né? Ela que está sentindo, ela sabe o que, onde está doendo, mas é importante que a matriz direcione o que pode e o que não pode. A matriz meio que dá os limites e a filial tem autonomia para, dentro disso, entender a melhor solução e tal, não sei o quê. O que garante que a gente tenha uma ação local, né, mas uma gestão matricial. Então a gente compartilha bastante, né? Facilities é uma área que a gente compartilha bastante matriz e filial para as coisas andarem bem. Tem funcionado. Tô feliz com essa troca com as filiais hoje. Tem funcionado bem. Toda vez que é colaborativo, eu acho que funciona, né? Você entendendo a forma de fazer, flui muito bem, porque aí você tem mais de uma visão, é sempre positivo. Eu pelo menos, sou fã dessas soluções nesse formato, né? A última área administrativa é o GDI, que é a nossa gestão documental. Hoje a gente tem 4 colaboradores nessa área e eles fazem todos os controles documentais. Então, sejam documentos físicos do ESPRO ou documentos digitais do ESPRO, passa por essa equipe. Então, essa equipe tem um trabalho também, além de ajudar a gente até no faturamento, porque em alguns casos eles alimentam documentos para os parceiros, fazerem conferência daqueles jovens que estão na folha deles, para a gente fazer o nosso faturamento acontecer. Então, o GDI também é uma área bem estratégica da instituição, né? E é a última área administrativa nossa. Então, assim, para ter uma ideia do que está na mão de GDI, a gente tem centenas de caixas, se não milhares, em empresas especializadas em gerenciar esses espaços, que toda vez que a gente precisa, Sim. essas caixas são requisitadas e elas vêm para o ESPRO, a gente acha ali um contrato de trabalho de um aprendiz que já não é mais aprendiz há bastante tempo, mas por lei esse documento tem que ficar guardado por um determinado tempo, documentações referentes ao dia a dia desse jovem, contratos, então isso tudo fica guardado de uma maneira sistematizada e que sempre, ou se necessário, isso possa ser acionado. Quando a gente passou a digitalizar isso, começou também um aprendizado novo do pessoal de GDI, mas hoje não tem nenhum contrato mais que está indo para essa empresa. A gente tem tudo digitalizado, que facilita também o trabalho, mas tem um legado aí de décadas, né? Pelo menos 20 anos para trás. E essa equipe também apoia muito o controle de temporalidade desses documentos, né? Então tem um controle legal disso, né? Então alguns documentos, depende do que for específico, tem um prazo de guarda legal, então elas também fazem essa gestão junto com as áreas. Perfeito. Então que a gente tem físico, principalmente hoje, lá a gente controla desse jeito, até chegar a data de vencimento desse documento que a gente pode expurgar ele. Então, e aí
passando da data que a gente tem que guardar, a gente pode fazer o descarte disso, Isso. a inutilização. Exatamente. Aí também é feito de maneira correta, mais ainda com essa questão de LGPD, Sim. então tem uma forma correta de descartar, então, perfeito. Exatamente. Ok, vamos para o outro lado. Vamos, financeiro. Né, no financeiro, desculpa, no administrativo eu tenho uma coordenadora também, tá? Que cuida de todas essas áreas. No financeiro agora a gente tem também uma coordenadora. A primeira área, vamos para a tesouraria, tá? Na tesouraria hoje a gente tem 4 colaboradores. É uma área que faz toda a nossa movimentação financeira, fluxo de caixa, faz os pagamentos efetivamente, né? Então, todos os pagamentos do Espro finalizam na tesouraria, né? Nada sai do Espro para ser pago sem ser por essa equipe. Perfeito. Né? Ninguém paga com dinheiro, né? Tudo controla na tesouraria. Então, hoje é uma área que tem essa responsabilidade bem grande pra gente, que ajuda a gente, inclusive, nas nossas aplicações financeiras, sugerem alterações nas nossas aplicações, né? Vem ali o que dá pra gente fazer com o nosso dinheiro e mantém nosso patrimônio seguro. Né? Então, hoje é a nossa área de tesouraria. Que essa é uma questão legal também da gente falar, né? Dá muito trabalho ganhar dinheiro, né? Assim, a gente... Toda vez eu falo isso, eu preciso continuar falando, assim, a fonte de receita do Espro é o serviço que a gente presta. A gente trabalha, a gente presta o serviço de aprendizagem, de estágio, do SAI e tal, e é essa contrapartida desse serviço que é o dinheiro que a gente arrecada para pagar as nossas contas, nossos salários, locação dos imóveis, compra de equipamento e tal, né? E mais a área de captação para os projetos de impacto e tal. Enquanto a gente não está usando esse dinheiro, é responsabilidade também da gerência administrativa e financeira cuidar desse dinheiro. Ó, eu não estou pagando uma conta, esse dinheiro tem que estar aplicado de algum jeito, ele não pode ser consumido pela inflação, né? Porque tem um cuidado, que tem um zelo que faz parte da nossa responsabilidade de governança. Sim. Desse dinheiro não se desgastar, não ser corroído por inflação ou qualquer outra coisa que o mercado possa trazer, né? Isso mesmo. Então, das áreas financeiras, a gente tem agora crédito e cobrança, né? Nessa área, a gente tem 3 colaboradoras hoje, que elas fazem todas as análises de créditos. Então, começa uma parceria pela análise de crédito do parceiro, né? Avalia a saúde financeira daquele parceiro para a gente seguir com a parceria. E também essa área faz a cobrança dos parceiros, né? Então, alguma inadimplência que a gente tenha, a gente acompanha com essa equipe, elas fazem as cobranças ativas, elas repactuam com parceiros data de pagamento e tudo mais. Então, é essa equipe que faz isso hoje no Espro. E a última área, que é o faturamento. Nessa área, espero que não tenha errado nas contas, né? Eu falei 27, aí tô falando 4 aqui, 3 ali. Acho que tá certa a conta. Desculpa se eu esqueci de alguém, gente. Então, no faturamento, a gente tem também 4 colaboradores hoje. Né? E aí, faturamento é uma equipe mais parruda, mas porque também tem um valor agregado, né? A gente hoje tem um faturamento alto, né? Que bom. Então, essa equipe faz todos os faturamentos para os parceiros. Então, emitem nota fiscal, fazem as prévias de pagamento que envia para os parceiros. Muitas vezes coloca isso no portal do parceiro, porque às vezes tem uma particularidade, que o parceiro não recebe por e-mail, e tem um portal para ser colocado essas notas. Então, essa equipe faz tudo isso hoje, né? Esclarece dúvidas dos parceiros também, porque às vezes a gente envia uma nota, o parceiro tem uma dúvida. Então, essa equipe também faz essa troca diária com os parceiros e com os consultores de relacionamento, né? Que é uma troca todos os dias ali, né? Faturamento e RI trabalham muito alinhados. É legal trazer que com o passar do tempo, não só no Espro, né, no mercado de um modo geral, a função de faturamento foi mudando, né? Esse exemplo que você deu é um exemplo muito claro disso. Assim, hoje você tem um login, uma senha para você entrar na plataforma do parceiro para subir um documento, para preencher uma informação, para que a partir daí ele decida, né? Comparando com antigamente, assim, acho que todas as áreas tiveram evolução, cada uma de um jeito, né? Mas comparando com antigamente, a área de faturamento era muito mais simples, né? Não que não desse trabalho fazer, é claro que tem um trabalho a ser feito aqui, mas era menos complexo você cobrar da empresa. Hoje, para cobrar da empresa, você tem um trabalho adicional de não só prestar o serviço, provar que você prestou o serviço, emitir uma nota fiscal, emitir uma fatura, você ainda vai ter que subir esse documento numa plataforma, você vai ter que interagir com as empresas, né? E no caso do Espro especificamente, como a gente tem um volume muito grande de jovens das empresas na nossa folha,
tem uma questão mais complexa ainda de validação desses jovens e tal, o que torna esse fluxo de informação muito grande com o pessoal de RI, com os consultores e com as empresas. Então, é uma área que tem um trabalho contínuo ali para que as coisas funcionem, né? Isso mesmo, né? Mas está funcionando bem, né? A gente tem uma troca bem legal também com a RI, eles são bem parceiros, a gente consegue ter essas trocas e a gente hoje fatura 100% do que a gente precisa, né? Então, nosso estimado está 100% sendo realizado. Muito bom, muito bom. Eu agradeço os jovens também, né? Não, bacana. Bom, tem um pedaço aqui que está embaixo da gerência administrativa e financeira que as pessoas às vezes não percebem. Então, a gente está num momento muito peculiar nosso, que a gente está movimentando algumas filiais. Bem peculiar. Né? Então, geralmente a gente faz isso uma filial a cada 2 anos, a cada ano e tal. Né? Então, a penúltima foi a Matriz, depois foi a filial Campinas e tal, e agora a gente está num movimento de praticamente 4 filiais, né? E isso está embaixo da gerência administrativa financeira. Claro que tem a visão do gerente da filial, tem a visão do time de infraestrutura, de TI e tal, tem a aspiração do plano do Espro, que quer que todas as filiais caminhem muito próximo de um só Espro, então, né, como é que é o projeto da filial, o que vai ter, o que não vai ter e tal. Só que esse é um negócio adicional, né? Assim, além disso tudo que você falou que a área faz, quando entra a movimentação de uma filial, dá um trabalho danado. Né? Depois que está pronto, aí vai para a contabilidade, para o jurídico, faz alteração contratual. Não que não dê trabalho lá, mas é muito diferente você mover um papel e você mover um prédio. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dos desafios, né? Não precisa falar de 4, mas assim, de mudar uma filial, de achar o espaço, de ajustar o espaço. Contar um pouquinho dessa epopeia. É um desafio, mas eu confesso que é gostoso. Claro. Né? É gostoso, né? A gente vê os projetos sendo criados, uma coisa nascendo, né? Então é muito gostoso. A gente está agora mudando as 4 filiais, 2 delas já com projetos desenhados, uma já em fase de início de reforma. Então é bem gostoso, né? Os gerentes das filiais também, eles entendem qual que é o caminho que o Espro está querendo seguir, então isso fica mais fácil ainda, porque a gente trabalha muito alinhados, né? Então, como que vai ser o desenho dessa filial? A gente já consegue se entender e desenhar juntos isso. Então, tem sido um desafio grande, né? Porque é uma movimentação muito grande, 4 ao mesmo tempo, mas está sendo uma delícia, né? Então, hoje mudei para você, por exemplo, né? Umas fotinhos de uns projetos, né? Então, é muito gratificante também, porque a gente está saindo de estruturas que não estão tão adequadas assim, né? Para os nossos colaboradores, para os nossos jovens. E ver que aquilo vai transformar realmente a vida daquelas pessoas é encantador, né? Porque é uma mudança que pode parecer pequena, né? Mas a gente está fazendo uma coisa muito legal em cada lugar. Cada um com a sua personalidade também, né? Porque cada filial tem a sua personalidade. Não adianta a gente querer mudar isso, né? E a gente nem quer. Claro. Né? Então, a gente tem conseguido fazer coisas muito legais. Né? O pessoal vou até falar aqui pra vocês, gente. O pessoal de Brasília, quando eu fui lá, eles falaram assim, Natália, pelo amor de Deus, eu quero que fique igual Campinas. Então esse é o desafio, né? O pessoal viu como ficou legal a última reforma e eles estão pedindo uma coisa legal pra eles e vai sair. Eu prometo que vai sair, Shirlene sabe disso, a gente tá trabalhando junto pra isso. Com certeza. O que a gente tá buscando, né, garantindo os spoilers, né, é exatamente isso. Quando a gente fala de um só Espro, garantir que os espaços tenham o mesmo conceito, mas cada um deles adequado à realidade, às características de cada localidade, né? É importante que a gente consiga passar essa comunicação. Então, vamos pegar o exemplo de Campinas, né, que foi a última que foi entregue depois da Matriz. Então, assim, a Matriz foi meio que um divisor de águas, né? Então, a gente saiu de um espaço totalmente fechado, então, cada andar era um departamento, tudo quebradinho, não sei o quê, e a gente passou por um conceito de open space, então todo mundo vê todo mundo, as salas de reunião são de vidro, tem um espaço ali para você interagir, aqui na Matriz tem espaços adicionais, como esse estúdio de podcast, tem um estúdio de vídeo aqui do lado, a gente tem um auditório com arquibancada super transado e tal, então a gente tentou reproduzir isso em outras localidades, então em Campinas tem um espaço para ter arquibancada, aqui tem todo um grafismo, a gente trouxe um artista plástico para fazer aqui, lá em Campinas a gente achou
um outro artista plástico para fazer, em Brasília a gente vai achar um artista. Então, a gente quer garantir que tenha essa pegada, que as pessoas que entrem no Espro, onde quer que seja, falam, pô, isso aqui é o Espro. Isso aqui é o Espro. Né? E que a gente aqui dentro sinta orgulho de pertencer, de falar, nossa, olha que bacana, olha que ambiente de trabalho legal, olha que espaço que a gente tem para produzir, para fazer isso, porque a gente trabalha pra caramba, a gente passa muito tempo aqui dentro, mesmo com a gente tendo as 3 modalidades, né? Tem gente que está 100% presencial, tem gente que está 100% remota, tem gente que está 100% híbrido, é ótimo, né? E tem gente que está no híbrido, dependendo da ocupação, né? Do tipo de atividade que você tem aqui dentro. Mas é importante que as pessoas, quando estiverem dentro de uma unidade nossa, se sintam bem, seja na sala de treinamento com os jovens, seja dentro da área administrativa, e que a gente possa fazer isso funcionar, né? É isso. A mudança de filial é uma mudança necessária, né? Ou porque a gente cresceu, ou porque as instalações já não nos atendem por alguma razão e tal, mas é uma decisão que gera um esforço, né? Eu acho que toda mudança, as pessoas inicialmente são resistentes. Sim. Primeiro eu sou contra, depois não, né? Usando isso como analogia, a gente também está passando por um processo grande de mudança dentro do Espro, né? Então, né, nos últimos 3 anos, a gente lançou coisa, mudou o processo e tal. A gente está na segunda etapa já, assim, falta, sei lá, 25% para a gente terminar a virada lá do Proteus. Isso vai mudar muita coisa de processo e tal, vai garantir uma baita governança, vai eliminar alguns pontos de risco ali identificados, ao mesmo tempo vai tornar a gente mais parrudo para a operação e tal, mas isso é um pedacinho, né? Assim, eu queria que você trouxesse um pouquinho das mudanças que estão acontecendo ou que serão necessárias ainda sob a ótica da sua área. Bom, a gente está adequando bastante coisa na área, né? Mas a gente está bem feliz, a equipe está bem receptiva às mudanças. Então a gente hoje conseguiu melhorar a equipe de compras, então a gente cresceu uma pessoa na equipe de compras, isso foi um ganho muito grande para o Espro no geral, até para atender os prazos das pessoas, as expectativas das pessoas. E aí, alinhado a isso, a gente também está mudando as políticas, né? Porque tem algumas coisas que precisam ser reescritas, alguns prazos reajustados. Então, isso também está acontecendo em todas as áreas que tem no meu guarda-chuva, todas elas estão reescrevendo políticas. Tá. A gente está com a virada do Proteus aí, né? Que é nosso super tranquilo, mas que é agora a nossa missão agora até o final do ano. Eu acho que tá bem legal, a gente vai ter uma melhoria grande no processo, né? Talvez com algumas dores, né, com alguns aprendizados, mas uma melhoria vai ser grande, então isso vai impactar bastante as áreas de compras, contratos e faturamento, principalmente. Tá bom. As outras áreas um pouco menos, mas essas 3 vão impactar bastante, então mudanças grandes aí nos processos. Atrelado também à equipe de facilities, eles têm um grande desafio de conseguir eliminar os itens que ainda estão na Barão, né? Então a gente tem inventário de inservíveis para fazer da Barão, a gente está fazendo inventário também dos imobilizados, tanto na matriz quanto das filiais. Então tem bastante coisa vindo por aí. Só pegar um parênteses aqui da Barão, né? Não sei se todo mundo está acostumado com o termo. O Barão é um endereço onde a gente tem uma unidade que foi descontinuada. Isso. Na verdade, a gente tem... O Espro, durante uma época, foi todo ali, né? Ali era o administrativo, era a matriz também, a gente recebia os jovens e tal. Depois virou filial São Paulo, depois cresceu e tal. E a gente decidiu descontinuar essa operação em função de dificuldade de acesso, dificuldade de ajuste nos espaços físicos. Mas tem coisa lá, né? Tem que para desmobilizar uma unidade que era grande, né? Tem muita coisa para sair, para tirar e tal. Fecha parênteses. É isso. Das áreas financeiras também, a gente tem agora essa grande expectativa com o Proteus, que acho que vai ser um grande ganho para o faturamento no geral. A gente vai mudar todo o processo de faturamento do Espro e isso vai melhorar para o parceiro e para a gente também, internamente, para nossos controles, vai ficar muito melhor a forma de faturamento. Então tem bastante coisa acontecendo. Muito bom, muito bom, muito bom. E assim, eu estou acompanhando, né? Assim, então, quando você está falando da mudança de compras, né, e tal, aumentou o time, está mudando política e tal, não sei o quê. Eu acho que isso é uma coisa que a gente talvez tenha demorado para fazer, porque o Espro foi crescendo e a gente não foi mexendo nisso, né? E acontece que as demandas ficam grandes e a necessidade de comprar mais coisas, de consumir mais coisas, ela é quase que infinita. Sim. Porque
eu quero fazer um projeto não sei onde, ter uma unidade nova, abrir uma turma. Né? Isso tudo gera consumo de alguma coisa. Para a gente consumir alguma coisa, a gente tem que contratar ou comprar. Então, eu vou fazer... Por exemplo, agora a gente está numa jornada de criar redundância em internet para as filiais. Sim. Então, se a internet principal falhar, se der algum problema, se cair, a gente tem uma segunda internet. Não é tão parruda como a primeira, é redundância, mas a gente não para. Então, o escritório não para, a operação não para e tal, que é importante. A gente já podia ter redundância antes, mas por alguma razão a gente não prestou atenção nisso. Então, agora a gente está fazendo. Então, na área de compras e tal, a gente tem um volume maior, algumas coisas têm mais complexidade. Da pandemia para cá, eu acho que a gente nunca comprou tanto computador. Com certeza não. Né? Porque, assim, gente, vamos voltar no tempo um pouquinho, assim. Em janeiro de 2020, o ESPRA era uma instituição de desktop, era computador de mesa que todo mundo tinha. Quem tinha notebook era consultor e instrutor, né? E tinha netbook na mão das assistentes sociais, psicólogos e tal. Aí, de repente, o ESPRA todo passou a ter notebook, que a gente ia fazer home office e tal, não sei o quê. Foi uma loucura. Eu lembro da gente pegar computador emprestado com um instrutor. Não, empresta aqui rapidinho, porque eu preciso fazer o faturamento. Não sei o que. Pessoal, acessa o Proteus aqui, não sei o quê. E aí a gente foi comprando e modernizando e tal. Só que isso aqui é uma compra mais técnica, é uma compra mais complexa. A partir daí tem que comprar outras coisas. E a gente está dentro do estúdio aqui. O estúdio todo foi comprado, né? Então, sim, uma construção toda, uma construção toda. A gente tem a TV corporativa. A TV corporativa é uma compra complexa, é uma compra técnica. Então, mas no final tem que ter um aparelho de TV, um equipamento por trás. Então, essa área, ela reflete, a complexidade da área reflete a complexidade que está no entorno do ESPRA onde a gente for. Né? Então, eu vejo com muito bons olhos esse movimento e principalmente o entendimento do time, né? De que, a gente vai passar por um momento mais ou menos para depois ficar bem bacana, né? E nesse mais ou menos ajuda a gente aí que tá, né? Então, é um movimento bom. Eu preciso encerrar já, mas eu não sei se você quer dar mais algum spoiler, se você quer contar alguma coisa que eu não perguntei, sei lá. Não quer dar spoiler, não quer dar spoiler, tá tudo bem, não quer contar, não vai contar. A gente tem todas as aspirações para o ano que vem, que eu estava escrevendo para te mostrar essa semana. Né? A gente tem várias aspirações aí para todas as áreas, né? Em todas as áreas a gente desenhou algumas coisinhas para ajuste de área, coisas às vezes pequenas, mas que vão mudar muito na operação. Algumas coisas maiores, que vai precisar de uma consultoria, de repente, que vai precisar de uma demanda maior, de outras equipes envolvidas. Então, para o ano que vem, os planos são grandes. Vocês viram, né? Com bastante ambição para o ano que vem. Em pleno podcast, pedindo orçamento adicional. Você sentiu, não é? Precisando de consultoria e tal, né? Bom, antes que ela me peça mais coisa, eu vou encerrar esse episódio. Bom, Natália, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar com a gente a sua visão, contar um pouco da área, dar mais visibilidade ao que você faz. Obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço muito, Sádio. Fiquei feliz, estava muito nervosa, mas fiquei feliz, foi muito gostoso. Muito bom. Bom, e você que está assistindo a gente, não deixe de assistir os outros episódios onde a gente fala com outros gerentes das filiais, da matriz e tal, contando como é que funciona o ESPRA como um todo. Bom, eu sou Alessandro Sade, superintendente executivo do ESPRA, e a gente se vê no próximo episódio.